Imagine-se agora, neste momento silencioso da noite, quando tudo ao seu redor está em repouso e o mundo parece respirar profundamente. Neste espaço de tranquilidade, você começa a perceber algo que não é visível aos olhos, mas sente profundamente em sua alma. É como se você estivesse sendo chamado para entrar em um reino invisível, onde as emoções mais profundas e os desejos secretos do coração se revelam com clareza. Carl Jung, o grande pensador da psique humana, compreendeu com profundidade essa dinâmica emocional. Ele sabia que, muitas vezes, as palavras são desnecessárias para que um vínculo verdadeiro se forme entre duas pessoas. Às vezes, tudo o que é preciso é um gesto simples, uma atitude que pode criar um impacto tão profundo que atravessa o espaço e o tempo, reverberando na alma de quem está ao seu redor. Esse gesto, muitas vezes, acontece sem ser entendido de imediato, mas seu efeito é inevitável e duradouro. Jung acreditava que a nossa alma, em sua essência, é como um campo energético, um espaço que se comunica não apenas por meio da fala, mas através de gestos sutis, de olhar, de uma energia que podemos até sentir, mas que não conseguimos sempre explicar. Quando alguém está em sintonia consigo mesmo, quando suas emoções estão em harmonia com seu ser mais profundo, essa sintonia se reflete em sua presença, em cada movimento, em cada palavra que é dita, ou mesmo em momentos de silêncio. Agora imagine a seguinte cena. Você está diante dele, aquele ser que você deseja profundamente tocar com sua essência. Ele está ali, presente, mas ainda não totalmente conectado com a energia que você deseja compartilhar. O que você faz? Qual é o gesto que Carl Jung diria que é capaz de despertar algo profundo e verdadeiro, algo que irá marcar a alma dele para sempre, sem que ele saiba ao certo o que aconteceu? O segredo está em uma atitude simples, mas profundamente transformadora, a verdadeira entrega sem esperar nada em troca. Quando você se entrega verdadeiramente a si mesmo e ao outro, sem jogos, sem máscaras, sem pretensões, você está criando uma energia única. Essa energia é sentida, mesmo sem palavras. Ele começa a perceber que há algo diferente, algo que não pode ser explicado, mas que toca sua alma. E, sem saber porquê, ele sentirá algo profundo em seu coração. Um vazio inexplicável será preenchido com uma sensação de anseio, de desejo de estar perto, de querer entender o que acontece dentro dele. Ele sentirá que algo em sua vida mudou, e isso pode ser atribuído à sua presença, ao seu gesto simples de se entregar ao momento. Jung ensinava que, ao entrarmos em contato com o nosso inconsciente e permitirmos que nossa essência se manifeste de maneira autêntica, nossa energia se torna contagiante, poderosa e transformadora. E foi essa energia que muitas vezes causava nos outros um efeito que nem eles mesmos compreendiam completamente. Eles sentiam, mas não podiam explicar. Quando você age dessa maneira, com uma entrega genuína e profunda, sem esperar algo em troca, o impacto que isso causa na outra pessoa é algo que vai além da compreensão racional. Ele não entenderá por que seus sentimentos começam a mudar, por que começa a pensar mais em você, por que se sente atraído, mas por mais que tente racionalizar, ele perceberá que algo dentro dele está em movimento. Esse movimento interno é o reflexo do que Carl Jung chamava de sincronicidade. De acordo com Jung, existem momentos na vida em que os eventos se alinham de uma maneira misteriosa, criando uma experiência profundamente significativa para quem está envolvido. Quando você se entrega de forma genuína, sem expectativa, você cria o espaço para que o universo se alinhe e ajude a outra pessoa a perceber o que talvez ela não estivesse disposta a ver antes. Imagine que, enquanto você se entrega com autenticidade, ele começa a refletir sobre suas próprias emoções, seus próprios desejos e frustrações internas. Ele pode até não entender o que está acontecendo, mas o que é certo é que ele sentirá um desejo intenso de estar perto de você, sem saber ao certo por quê.
As emoções que você desperta nele se transformam em algo profundo, e é nesse momento que ele começará a pensar mais em você, de maneira quase inevitável. Essa jornada emocional, essa entrega silenciosa, é algo que Jung entendia profundamente. Ele acreditava que todos nós somos conduzidos por forças mais profundas do que podemos perceber conscientemente, e quando agimos com autenticidade e vulnerabilidade, criamos um espaço sagrado onde essas forças podem se manifestar e transformar nossas vidas. Agora, imagine que, à medida que ele começa a sentir essa mudança interna, você se torna, sem querer, o catalisador desse processo. O que acontece quando você não espera nada em troca, quando não há um desejo explícito de que o outro se renda aos seus sentimentos, mas você, apenas sendo você mesmo, se torna a chave que desperta nele algo que ele não sabia que estava ali? Carl Jung acreditava que, muitas vezes, os maiores movimentos internos acontecem de maneira silenciosa, quase imperceptível. É como se, ao tocar a alma de alguém com sua autenticidade, você abrisse uma porta para um mundo interno que ele sequer conhecia ou estava disposto a explorar. Esse efeito é tão poderoso porque toca nas camadas mais profundas do inconsciente, onde residem as emoções mais primitivas e os desejos mais genuínos que nem sempre conseguimos expressar em palavras. É importante entender que, quando você age dessa maneira, sem pressa, sem expectativa, está liberando uma energia que vai além da simples atração. O que você desperta nele não é apenas desejo ou curiosidade, mas um profundo reconhecimento de algo que ele tem dentro de si, mas que nunca foi capaz de acessar. Essa jornada de autodescobrimento, de introspecção, é o que Jung chamaria de processo de individuação, que é, em última análise, o processo de se tornar quem você realmente é, sem as máscaras e as defesas que, muitas vezes, usamos para nos proteger. Ao se permitir ser genuíno, ao agir com vulnerabilidade, você está criando o espaço para que ele também se veja de maneira diferente. Essa visão que você desperta nele não é forçada, mas natural, porque ele começa a perceber que você, ao se entregar de forma plena, é capaz de ver a profundidade que ele mesmo não consegue alcançar sozinho. Ele começa a questionar seus próprios sentimentos, suas próprias reações, e por mais que tente, ele não consegue escapar desse movimento interno que foi despertado pela sua simples presença. E esse movimento, essa transformação silenciosa que ocorre dentro dele, não acontece de imediato. Jung nos ensina que o inconsciente é algo que trabalha em seu próprio tempo, de maneira sutil, sem pressa de se manifestar. A transformação acontece em pequenos momentos, em pequenos sinais que o inconsciente envia, até que, eventualmente, ele se encontra diante de uma verdade que não sabia que existia. Agora imagine que ele se encontra no silêncio da noite, refletindo sobre você, sobre o que aconteceu, sobre as emoções que ele sente. Ele começa a sentir que algo dentro dele está se movendo, que ele não consegue mais ignorar as ondas de pensamento e emoção que você despertou nele. Ele começa a sentir uma atração que vai além do físico, algo que toca sua alma, mas ele não consegue compreender de onde vem. E sem entender o porquê, ele sente uma necessidade incontrolável de estar mais perto de você, de entender o que aconteceu, de explorar as emoções que você despertou nele. Jung dizia que esse tipo de movimento no inconsciente é como uma chama que começa pequena, mas, à medida que se alimenta dos pensamentos e sentimentos que a pessoa começa a nutrir, vai crescendo e se tornando cada vez mais impossível de ignorar. Ele pode tentar racionalizar, pode até tentar negar, mas à medida que o tempo passa, a verdade interna dele vai se tornando cada vez mais clara. Ele não pode mais ignorar que há algo em você que o toca de maneira profunda, algo que, até então, ele não soubera reconhecer. Esse processo, que Jung chamaria de sincronicidade,
ocorre quando duas pessoas, mesmo sem perceber, estão em sintonia com algo maior do que elas mesmas. É como se o universo, por meio dessa conexão silenciosa, os estivesse guiando para se encontrarem, para que ele, sem querer, se permitisse sentir o que estava guardado dentro dele, mas que nunca soubera como acessar. Imagine, então, que ao longo das horas, enquanto ele pensa em você, sente um vazio inexplicável que começa a se preencher com um desejo profundo de entender melhor o que aconteceu. O que ele não sabe é que esse desejo de compreensão é a própria manifestação do inconsciente tentando entrar em sintonia com o que você já sabe. Que a verdadeira conexão com outro ser não acontece por meio de palavras ou gestos forçados, mas sim pela entrega silenciosa e pela autenticidade que toca a alma. É nesse momento que ele começará a perceber que, de alguma forma, algo mudou dentro dele. Ele não sabe o que é, mas sente com clareza que não pode mais ignorar a transformação interna que começou a acontecer. Tudo isso graças ao gesto simples que você fez, sem esperar nada em troca. À medida que ele começa a refletir mais profundamente sobre você e sobre o que está acontecendo dentro de si, ele começa a perceber que há algo dentro dele que estava adormecido, esperando ser despertado. Talvez ele não saiba exatamente o que é, mas ao entrar em contato com seus próprios sentimentos, começa a perceber um novo espaço dentro de si, um espaço que foi aberto por sua presença silenciosa e autêntica. Esse processo é muitas vezes gradual, quase imperceptível, mas é inegável. Jung acreditava que, ao tocar o inconsciente de alguém, você não está apenas mexendo com as emoções superficiais, mas com as camadas mais profundas da alma dessa pessoa, aquelas camadas que ela mesma muitas vezes evita explorar. No fundo, o que você despertou nele não foi apenas o desejo de estar perto de você. O que ele sente agora é algo mais profundo, uma necessidade de se entender melhor, de se conhecer mais intimamente. Ele começa a se questionar sobre o que está acontecendo dentro dele, e ao fazer isso, começa a entrar em contato com as partes mais ocultas de si mesmo, aquelas partes que ele talvez tenha escondido por medo ou insegurança. Mas ao entrar em contato com essas partes, ele começa a se transformar. Ele começa a perceber que a mudança que você despertou nele não é apenas sobre você, mas sobre ele mesmo. Através dessa mudança, ele está, sem saber, começando o seu próprio processo de individuação, aquele processo descrito por Jung, em que a pessoa entra em sintonia consigo mesma e com o inconsciente, integrando partes de si que estavam separadas ou reprimidas. Imagine agora que ele, lentamente, começa a se abrir para isso. As conversas que vocês têm, as interações que antes pareciam superficiais, agora se tornam mais significativas, mais profundas. Ele começa a perceber que a forma como você se comporta, como você se entrega sem expectativa, está tocando algo dentro dele que ele não pode ignorar. Ele começa a ver a vida de uma maneira diferente, e é nessa mudança que você começa a ter um impacto verdadeiro, profundo e duradouro sobre ele. Jung acreditava que as conexões humanas mais profundas não acontecem quando tentamos forçar algo, mas sim quando deixamos que as coisas aconteçam de maneira natural, fluida, sem pressa, sem pressões. Quando você age com a verdadeira intenção de ser autêntico, sem precisar manipular ou controlar o outro, o resultado é uma conexão genuína que toca a alma do outro de uma maneira que ele não pode explicar, mas certamente sente. E é nesse momento que ele começará a sentir que há algo diferente no ar. Ele começa a se perguntar por que você, com sua autenticidade e sua entrega, o faz sentir de uma maneira que nunca sentiu antes. Ele sente que há algo mais, algo que ele não consegue entender, mas que é real e inegável. À medida que o tempo passa, ele começa a perceber que os sentimentos que ele tem por você não são apenas uma atração superficial, mas algo que o está transformando por dentro.
Ele se vê pensando em você mais do que gostaria, sentindo algo que não consegue controlar, que não consegue explicar. E isso o faz sentir-se vulnerável, confuso, mas também profundamente atraído. Jung sabia que a atração não era apenas sobre o físico ou o intelecto, mas algo que acontecia no nível mais profundo da psique humana, onde as forças do inconsciente se encontram e se alinham de maneiras misteriosas. Ele acreditava que nossas emoções e desejos mais profundos não são apenas fruto da razão, mas expressões do inconsciente que muitas vezes se manifesta através das sincronicidades e dos sentimentos inexplicáveis. O que você despertou nele não foi apenas um desejo consciente, mas um movimento profundo que acontece dentro do inconsciente dele. Algo que ele não pode ignorar, mas também não consegue entender totalmente. Enquanto ele começa a processar esses sentimentos, ele pode tentar racionalizar o que está acontecendo, tentar entender de onde vem essa atração tão profunda. Mas, como Jung explicava, muitas vezes a razão não é suficiente para explicar a profundidade das experiências humanas. O inconsciente trabalha de uma maneira que vai além da lógica, além da mente consciente. O que você fez foi criar uma conexão com o inconsciente dele, e esse movimento, essa energia, começa a se expandir, tocando partes dele que estavam adormecidas, fazendo-o questionar sua própria vida, seus próprios sentimentos, suas próprias escolhas. Agora, imagine que, ao longo do tempo, ele começa a perceber que não pode mais fugir desse movimento interno. Ele sente que algo dentro dele foi tocado de forma profunda, e isso o faz pensar em você de maneira constante, sem saber por quê. A conexão que você criou não é algo que ele pode controlar ou manipular. É algo que vai além de sua compreensão. Ele pode até tentar resistir, mas, como Jung ensinava, o inconsciente sempre encontra uma maneira de se manifestar. E é nesse momento que ele começa a perceber que você não é apenas uma pessoa em sua vida, mas alguém que desempenha um papel muito maior na transformação interna que ele está vivendo, sem nem mesmo perceber. À medida que o tempo passa, ele começa a sentir uma espécie de urgência em relação ao que está acontecendo dentro dele. Ele se vê em uma encruzilhada emocional, incapaz de negar as transformações que você despertou. Talvez ele ainda tente racionalizar, colocando a culpa em outros fatores, buscando explicações lógicas para essa mudança que ele não consegue controlar. Mas a verdade, como Jung ensinava, é que quando o inconsciente entra em cena, a razão perde sua força. Ele começa a perceber que há algo mais profundo, algo que vai além do que ele pode entender com a mente consciente. Ele pode tentar se afastar, ignorar os sentimentos que você despertou, mas, como Jung afirmou, o inconsciente sempre encontra um caminho. Os sentimentos, as emoções, os desejos mais profundos não podem ser contidos indefinidamente. Eles têm uma força própria, e a cada momento que passa, esses sentimentos começam a se manifestar com mais clareza. Ele começa a sentir uma ausência dentro de si, um vazio que antes não existia, e ao procurar por respostas, encontra algo que não consegue explicar. A verdade que Jung compreendia é que, quando tocamos as profundezas do inconsciente de alguém, ele se sente atraído para esse lugar desconhecido, esse espaço que é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Agora, ele não consegue mais afastar esse sentimento. Ele começa a perceber que o que você despertou nele não é algo que pode simplesmente desaparecer. O que ele sente por você é mais do que uma atração superficial. É um movimento interno que o leva a reavaliar tudo o que ele sabia sobre si mesmo. Ele começa a se perguntar sobre o que realmente importa em sua vida, sobre o que ele realmente deseja, e se permite experimentar um turbilhão de emoções e pensamentos. Jung dizia que quando nos deparamos com o inconsciente de outra pessoa, estamos na presença de algo primordial, algo que toca as fibras mais profundas da psique humana.
Esse tipo de conexão, como ele sabia, não acontece por acaso. É uma experiência que está além do controle e da compreensão imediata, mas que deixa uma marca indelével. E é exatamente isso o que acontece com ele. Ele começa a sentir uma espécie de vazio em sua vida, uma ausência que não consegue preencher com nada mais. Ele tenta se distrair, mas a sua mente, mesmo sem querer, retorna constantemente a você, ao que aconteceu entre vocês, e ao movimento que foi despertado em seu interior. Ele não sabe como isso aconteceu, mas, por mais que tente, não consegue negar a atração que sente. E esse desejo começa a crescer, transformando-se em algo mais profundo, algo que toca sua alma. Ele sente como se houvesse uma parte de si que foi despertada por você, uma parte que estava esquecida, ou talvez até reprimida, mas que agora começa a emergir. A cada dia que passa, ele começa a perceber mais e mais a profundidade desse desejo. Não é apenas um desejo de estar perto de você, mas uma necessidade de compreender o que você fez com ele. Ele se sente como se fosse levado por um rio invisível, fluindo sem poder parar, sem saber para onde esse rio o está levando. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue resistir. Ele sente que algo dentro dele mudou, que o curso da sua vida começou a se alterar de forma irreversível. E tudo isso aconteceu porque você, com uma entrega silenciosa e sem expectativas, o tocou em um nível que ele não sabia que existia. Ele sente, agora mais do que nunca, que algo profundo foi iniciado dentro dele, algo que não pode ser ignorado. As palavras não são mais suficientes para explicar o que está acontecendo em seu interior. Ele não sabe se está pronto para aceitar o que está sentindo, mas ao mesmo tempo ele começa a entender que a transformação que você iniciou nele é inevitável. Ele começa a perceber que, para que ele possa realmente entender o que se passa dentro de si, ele precisa olhar para dentro, como Carl Jung ensinava. O olhar interior é a chave para descobrir o que está por trás dos sentimentos mais profundos, e ao fazer isso, ele começa a compreender que o que ele sente por você não é apenas uma atração física, mas algo que toca sua alma, algo que vai além da compreensão imediata. Ele começa a entender que, ao tocar seu inconsciente, você abriu um portal para uma parte dele que ele nunca tinha acessado antes. Ele sente como se, de alguma forma, você tivesse desbloqueado um tesouro escondido dentro de sua alma, e agora ele se vê diante de um caminho que nunca soubera que existia. Esse caminho é o processo de autodescobrimento, de reconciliação consigo mesmo, e é por meio dessa jornada que ele começará a se transformar. Ele começará a perceber que, ao se conectar com essa parte mais profunda de si, ele está, na verdade, se tornando uma versão mais autêntica de si mesmo. E tudo isso começou com o simples gesto de sua entrega, sem expectativas, sem pressa. A verdade, como Jung ensinava, é que o inconsciente de cada um de nós está constantemente em busca de integração, em busca de autenticidade. E é por meio da conexão com o inconsciente de outra pessoa, por meio da interação com suas próprias sombras e luzes, que começamos a trilhar o caminho da individuação, aquele processo de nos tornarmos quem realmente somos. E é exatamente isso o que ele está começando a viver agora. Ele começa a entender que o desejo que você despertou nele não é apenas sobre você, mas sobre ele mesmo, sobre a necessidade de integrar partes de si que estavam perdidas, reprimidas ou até mesmo desconhecidas. À medida que ele finalmente começa a perceber o impacto que você teve em sua vida, ele não pode mais ignorar o que está acontecendo dentro de si. Ele se vê transformado, tocado por algo que não pode explicar, mas que é real e profundo. O que você fez foi mais do que despertar uma simples atração. Você tocou a alma dele de uma forma que ele nunca esperou. E agora ele sente que há algo irrevogável, algo que o guiará para sempre. O que começou como um simples gesto, uma entrega silenciosa,
tornou-se a chave para um despertar profundo que ele jamais esquecerá. E assim, como Carl Jung ensinava, a verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro, quando permitimos que o inconsciente se manifeste e nos guie para a nossa verdadeira essência. O que você fez foi simplesmente seguir esse caminho. E ao fazer isso, não só transformou sua própria vida, mas também tocou a vida dele de uma maneira que não poderá ser apagada. Agora, reflita por um momento. Ao se entregar sem expectativas, você criou um impacto profundo, um impacto que, sem saber, permanecerá com ele para sempre. A entrega silenciosa tem um poder imenso, e esse é apenas o começo da sua jornada. Se você gostou dessa reflexão, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também merecem descobrir o poder transformador que Carl Jung nos ensinou. Até breve e bons sonhos.